Vamos lá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. Eu, Ricardo Tomé, professor de língua portuguesa, juntamente com a Folha Dirigida e o curso Múltiplos do Rio de Janeiro. Tudo bem? Estamos aqui para a segunda parte da nossa orientação para o concurso do TRE de São Paulo. Tudo bem? Beleza? Que vai ocorrer agora já este ano, tá ok? Seguinte... nós havíamos corrigido no vídeo anterior até a questão de número 6, não é isso? Temos aí a perspectiva de trabalhar com 20 questões, tá ok? E a partir daí, acredito que essa segunda abordagem ela vai ser uma abordagem mais abrangente no que diz respeito à diversificação de conteúdo, uma vez que a gente focou bastante a parte de conjunções. Agora nós vamos passar por verbos, nós vamos passar por vozes, nós vamos passar por alguns outros tópicos que eu considero significativos, a outros que eu não considero tão significativos assim. Então, eu só vou pela constância deles. Como eu falei no vídeo anterior para vocês, o mais interessante não são aquelas questões que corriqueiramente você sempre acerta, que vê com muita constância, né, dentro do seu estudo, mas sim aquelas questões que podem gerar algum diferencial, como foram as questões do vídeo anterior e as questões que também ocorrerão neste vídeo, tudo bem? Então, a partir de agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos direcionar aqui a esta parte e correção a partir da questão de número 7. Antes disso, eu quero fazer uma pequena abordagem teórica aqui com vocês, tá ok? Sobre morfossintaxe, tá ok? Um detalhezinho que acaba sendo importante, vou colocar aqui para você observar, tudo bem? Olha só, galera, morfossintaxe, morfologia, sintaxe, não é isso? Morfossintaxe, mistura de morfologia com sintaxe, é o cruzamento. O que eu quero que vocês entendam? Dentro de uma ideia inicial, eu quero que vocês entendam o seguinte: quando você perceber que uma palavra exerce função sintática de sujeito, de objeto direto, está ali, você não precisa copiar, de objeto indireto, de complemento nominal, de aposto, tudo bem? De aposto e de agente da passiva, esta palavra aqui, ela tem o valor de quê? De um substantivo, tudo bem? Quando eu falo em sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, aposto e agente da passiva, eu estou falando sobre funções o quê? Sintáticas. Já aqui, substantivo, eu estou falando sobre o quê? Morfologia. Só que eu quero que vocês entendam o seguinte, que quando você encontrar uma palavra dentro dessas funções sintáticas aqui, a tendência dessa palavra é o seguinte, ela tem valor de quê? Substantivo. Até aí tudo bem? Então, por exemplo, quando eu falo amar, certamente você vai me dizer que a classe gramatical da palavra amar é o quê? É verbo. Não é isso? É ou não é? Seria um verbo? Só que você não analisa nada fora do contexto, mas sim dentro do contexto. Então, quando eu falo assim para você que amar faz bem, pergunto, o que faz bem? Amar, sim ou não? Você vai dizer aqui que amar é o meu o quê, galera? Sujeito, não é isso? E por amar ser sujeito, eu quero que você entenda o seguinte, esse amar aqui já não tem mais valor de verbo, tudo bem? Mas ele tem valor de quê, galera? Substantivo. Tá ok? Por quê? Porque a função sintática aqui, ela direcionou você para uma outra classe gramatical. Entenda que o valor da palavra é dado pelo contexto. A mesma coisa aqui. Quando eu falo assim, não. Tenho certeza que você vai dizer no primeiro momento que não é um advérbio de negação. Não é isso? Como em, eu não gosto de você, não vou à praia. Não é isso? Mas se eu falo assim, a noiva diz não ao rapaz, pergunto, dizer é o verbo, sim ou não? Quem diz? Minha noiva, é ou não é? Quer ser o quê? Sujeito, sim ou não? Quem diz o quê? Alguma coisa, não, é algo que ela pode dizer, pode ou não pode? Então dizer aqui é um transitivo o quê? Direto. Não é o meu objeto o quê? Direto. E se é objeto direto, continua sendo advérbio? Não. Ser objeto direto passou a ter valor de quê, galera? Substantivo. Quem diz alguma coisa? Alguém. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, pelo fato de não aqui ter exercido a função sintática de objeto direto, passou a ter valor de quê? De substantivo. Por quê? Qualquer palavra que exerça a função sintática de sujeito, objeto indireto, complemento nominal, aposto e agente da passiva, vai ter valor de substantivo. Às vezes é um pronome, mas é um pronome o quê? Substantivo. Pergunto, até aí tudo bem? Claro que você vai ter que observar o contexto. Se eu falo eu estudo, é verbo. Só que se eu falo para você, estudo demonstra a entrada de mulheres no mercado de trabalho. Eu pergunto, quem demonstra a entrada de mulheres no mercado de trabalho? Estudo. Estudo é sujeito,
assim sendo substantivo. Até aí, tudo bem? Com isso, eu vou orientar você para uma questão. O que acontece aqui? Como eu falei, importante, o que coloca você dentro do número de vagas são aquelas questões distintas. São aquelas questões que não caem com tanta frequência assim. E que, tá ok? Você tem que saber o básico, o essencial, o corriqueiro, porque como eu falei, as fáceis todos vão acertar, as medianas também, só que as difíceis vão colocar você dentro do número de vaga. Daí o que você faz? Você vem aqui e analisa essa questão. A forma verbal destacada que apresenta o processo verbal em potência, aproximando-se assim do substantivo. Aí, processo verbal em potência, deve estar pensando você, aproximando-se assim do substantivo, né? Algo relativamente estranho, né? Mas trabalhar a linguagem da banca é algo de suma importância para que você possa se desenvolver. Concorda comigo? Então, vamos lá. Olha só, o que seria um processo verbal em potência? Tudo bem? Aproximando-se assim do substantivo. Por exemplo, eu costumo falar o seguinte, um jogador de base, ele já é um jogador de futebol? Não, ele é um jogador o quê? Em potência, ele não é efetivamente um jogador, ele tem potencial para ser um jogador, não é isso? É ou não é? Então, ou seja, um verbo em potência, ele tem cara de ser verbo, ele tem o potencial do verbo, mas no fundo, ele está se aproximando de quem? Do substantivo. O que eu estou querendo dizer para você com isso? Que quando eu falo, por exemplo, para você, creio ser razoável, quem crê ser razoável? Sou eu. Sim ou não? É sujeito? Sim ou não? E se é sujeito, isso daqui tem valor de quê, galera? Substantivo. Tudo bem? Beleza? Ou perdão, é sujeito, perdão. Tudo bem? Creio. Beleza. Ele tem... Eu, sujeito, creio é verbo. E eu posso dizer, não só que isso daqui tem um potencial de verbo. Não posso dizer que isso daqui tem um potencial de verbo. Eu posso afirmar que é efetivamente um verbo. E por que eu vou afirmar que é efetivamente um verbo? Porque nesse caso aqui, ele inclusive possui sujeito. Então, ele não tem uma potencialidade de verbo aproximando-se do substantivo. Ele é efetivamente um verbo e nada se aproxima de um substantivo. A mesma coisa que há uma passagem. Olha aqui. Há uma passagem. É o haver? Sim ou não? No sentido de quê? Existir. Oração sem o quê? Sujeito. Mas se é oração sem sujeito, é verbo? Sim. A pergunta foi potencialidade de verbo aproximando-se ao substantivo. Até agora isso não aconteceu. Os historiadores quebraram a cabeça. Quem quebrou a cabeça? Os historiadores. É um verbo, tudo bem. Olha aqui, inclusive o sujeito, tal qual o item A. Só que entenda o seguinte, quando eu falo que amar faz bem, quem faz bem? Amar. Amar é o seu o quê? Olha aqui, ó. Amar faz bem. Quem faz bem? Amar. Amar é seu sujeito? Sim ou não? Tem potência para ser verbo? Sim, pela forma dele. É ou não é? Só que é um verbo? Não. Por que ele não vai ser o verbo? Justamente por ter o valor de... Por que ele não vai ser verbo? Por ser o seu o quê? Sujeito, ele tem valor de quê? Substantivo. Ou seja, há aqui a forma, a potencialidade de um verbo, só que no fundo, aproxima-se de quem? Do substantivo. Então, se você voltar aqui comigo, você vai perceber o seguinte. Lançando você para os slides aqui. Slide seguinte. Quando você volta para o texto aqui, que eu coloquei na sequência, definir a diferença entre as partes avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não desenvolvidas do mundo, é um exercício complexo. Pergunto a você, o que é um exercício complexo? Não seria isso? Definir a diferença entre as partes avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não desenvolvidas do mundo? Tudo isso daqui sendo ser o quê, galera? Sujeito? Concorda comigo? Concorda ou não concorda? Só que quando eu falo assim, definindo a diferença entre as partes avançadas e atrasadas, desenvolvidas e não desenvolvidas do mundo, é um exercício complexo? Tem o definir? Tem ou não tem? Esse definir aqui não é o núcleo do seu sujeito? Coloca aqui, ó, definir é um exercício complexo. Definir é um exercício complexo. O que é um exercício complexo? Definir. Definir é seu sujeito? Sim ou não? Sim. E aí me diz, tem cara de verbo? Tem ou não tem? Tem a potencialidade do verbo? Sim ou não? Sim. Mas é um verbo? Não. Porque exerce função sintática de quê? Sujeito, concorda comigo? Sim ou não? E por exercer a função sintática de sujeito, passa a ser o meu o quê, galera? Substantivo. Você entendeu essa ideia? Tranquilo? Então, mais uma questão aí que pode ser de grande importância. Entenda que os tribunais, diferentes prefeituras e alguns outros órgãos, eles tendem a ter questões mais elaboradas. E quanto mais competitivo for o concurso, né, mais ainda tende a ser o grau de elevação da prova. Então, questões como estas, tudo bem, deve ser que podem fazer com que você coloque dentro do número de vagas. Vamos para o outro ponto, por favor. Tá ok? Próxima questão. Olha só, eu quero que você entenda o seguinte. Existe uma questão aqui
da FCC, que volta e meia ela gera um probleminha. Qual é a questão? É essa daqui, ó. Olha só. Primeiro ponto. Por parte do aluno, como ele interpreta. O detalhe é o seguinte, quando eu falo assim, gostei de você, quem gostou, eu, sujeito, quem gosta, gosta de você eu posso gostar, posso ou não posso? Completo sentido de gostar. Transitivo indireto e objeto o quê? Indireto. Mas me diz, eu gostei de você ou de você? Quem gosta, gosta de. Essa preposição aqui, ela pode acontecer ou ela tem que acontecer? Tem que acontecer. Então, essa preposição aqui, ela tem valor o quê? Relacional. Ou seja, essa preposição é o quê, galera? Exigência. Tudo bem? Beleza? O noção, por favor, associa... Afinal de contas, ficou trocado aqui. Tá totalmente trocado. Não sei o porquê. Não sei o porquê. Mas você vai corrigir isso daqui para mim. Aqui você vai colocar a palavra relação. Aparentemente, desconfigurou-se. E aqui você vai colocar a palavra o quê? Noção. Tudo bem? Não sei efetivamente por que isso aconteceu. Até você observa aqui que as coisas aqui estão um pouco fora de esquadro. Eu não sei se houve um problema aqui na hora de nós migrarmos. Mas vamos ao foco, que é a resolução da questão. O detalhe acaba sendo o seguinte, quando eu falo que eu gostei de você, quem gosta, gosta de. Essa preposição aqui, ela pode acontecer, ela tem que acontecer, tem que acontecer. Ela é uma exigência, por quê? Porque eu tenho um transitivo indireto e seu objeto o quê? Indireto. E o objeto indireto, ele pode ter a preposição ou ele tem que ter a preposição? Ele tem que ter. Então, essa preposição é uma exigência, sim ou não? Demarcando um valor o quê? Relacional. Tudo bem? Fazendo uma relação entre o transitivo indireto e o objeto indireto. Ela faz uma relação, ela relaciona, ela faz o contato. Até aí tudo bem? Até aí tranquilo? Sim ou não? A mesma coisa aqui, ó. Sou favorável à reforma. Quem é favorável a. A reforma é algo que eu posso ser favorável? Completo sentido de favorável? Sim ou não? Então, nesse caso aqui, a preposição, ela pode acontecer ou ela tem que acontecer? Tem que acontecer. Afinal de contas, favorável, né? Adjetivo? Sim ou não? Termo preposicionado adjetivo não é um complemento nominal? É ou não é? O que é favorável é favorável? Quem é favorável a alguma coisa. Até aí tudo bem? Até aí tranquilo? Então, a partir daí, eu quero que você tenha a seguinte noção. Eu tenho preposições com valor o quê? Relacional, que são o quê? Exigências. Ou seja, eu vou ter um verbo ou nome exigindo. Quando que isso vai acontecer? É quando a preposição introduzir objeto direto, complemento nominal e agente da passiva. Até aí tudo bem? E aí me diz, quem gosta, gosta de. Quem é favorável a. Quem confia, confia em. E quem panela, panela alguma coisa? É isso? Quem panela, panela alguma coisa? Quando eu falo panela de barro, tá vendo de barro? Sim ou não? Esse de barro aqui, completo sentido de panela? Sim ou não? Sim ou não, galera? Não, porque panela de barro aqui, essa preposição aqui é exigida por panela. Quem panela, panela alguma coisa? Não. Quem gosta, gosta de. Quem confia, confia em. Quem panela, panela alguma coisa? Não. Essa preposição aqui, ela não é uma exigência. Ela serve para dar uma o quê, galera? Noção, ou seja, ela não tem valor relacional, ela tem valor o quê? Nocional, introduzindo uma locução o quê? Adjetiva, que por consequência aqui vai demarcar um adjunto o quê? Adnominal. Ué, Ricardo, por que você está explicando isso? O detalhe é o seguinte, quando eu falo em valor relacional, eu estou obviamente falando em quem? Regência. Regência eu tenho duas. Uma é a regência verbal, tudo bem? E a outra é a regência o quê? Nominal. Regência verbal. Complemento o quê? Nominal. Regência verbal. Objeto direto, objeto indireto e agente da passiva. O detalhe acaba sendo o seguinte. Objeto direto não exige preposição. Então, quando eu falo valor nocional ou relacional, eu estou falando sobre o valor de quê? Das preposições. Até aí, tudo bem? Como que isso daqui vira uma questão que derruba muita gente em alguns sites de resolução de questões? As questões que eu vou colocar agora para vocês tem um índice de erro absurdo. E como é que nós vamos entender a resolução das mesmas? Da seguinte maneira, eu quero que você observe o seguinte, a banca normalmente, ela vai falar para você em regência. Normalmente, quando o aluno pensa em regência, ele pensa obviamente em regência verbal, regência nominal, e ele acaba associando a aplicação de preposições. Não é isso? Quem chega a... Não é isso? É ou não é? Aspiro ao cargo, não é isso? É ou não é? Assistir ao filme. Quando você pensa em regência, a tua mente está voltada para isso. Só que neste momento, eu quero que você entenda o seguinte, esse tipo de questão, em nada está falando sobre a aplicação de preposição em si, mas sim sobre o valor
relacional e nocional, dentro exatamente da seguinte ideia. O que a banca quer saber, normalmente, quando a FCC fala em regência e começa a associar vários termos preposicionados? Ela pergunta aquele termo que constitui ou não constitui o quê? Regência. Neste caso aqui, o objeto indireto constitui regência? Sim, regência verbal. O complemento nominal constitui regência? Sim, regência nominal. Mas um adjunto adnominal constitui regência? Não, porque essa preposição aqui, ela não faz relação. Ela só dá uma o quê? Noção. Ela tem valor nocional. Com isso, eu quero que vocês observem a seguinte ideia. É como comida ao bolo, dá uma noção de parte do bolo. A FCC, normalmente nesse tipo de questão, ela vai cobrar para você a distinção entre complemento nominal e o que, galera? Adjunto adnominal, falando sobre regência. Como você ouve falar sobre regência, você vai pensar logo no uso de preposições. Não, no fundo, ela está muito voltada para a sintaxe nesse tipo de questão. A análise o quê? Sintática. Daí, o que eu sugestiono para que você faça? Vamos ver como é que isso daqui funciona em termos práticos? Olha aqui. Aqui, ó, é um quadrinho que eu coloquei aqui para vocês observarem depois com calma. Esse quadrinho aqui é excelente. Eu não tenho condições de explicá-lo como um todo, e mais alguns detalhes. Mas olha aqui, uma questão para definir vaga. Não vou explicar aqui a ideia de complemento nominal, adjunto adnominal, como você achar. Eu parto do pressuposto que vocês já sabem isso, tudo bem? Agora, meu foco aqui é explicar a ideia que a banca está querendo passar para você, tá ok? Foco aqui não é esse, explicar o que é complemento e adjunto. Pressuponho que você já sabe. Agora, ele fala assim, ó. Frase com menção de que são essenciais à busca da felicidade. Tem a busca da felicidade? Tem ou não tem? Primeira coisa. São essenciais. Tem essenciais? Tem ou não tem? Olha aqui o verbo ser. Tem o verbo ser? Tem ou não tem? Essenciais aqui não seria o meu adjetivo? Sim ou não? O meu predicativo, sujeito, o meu adjetivo, não é isso? E por consequência, termo preposicionado a adjetivo, o que é essencial a, eu costumo dizer assim para meus alunos, vi termo preposicionado, olhe para a palavra anterior. Qual é a palavra anterior? Essencial. É um adjetivo? Sim ou não? Então, isso daqui é o complemento que? Nominal. Aí você vai falar assim, mas Ricardo, quando eu resolvi a questão, antes de você começar a explicação, o que eu fiz? Eu analisei da felicidade. Não há problema, vai dar no mesmo. Olha aqui, busca da felicidade. Da felicidade é termo o quê? Preposicionado, eu olho para a palavra o quê? Anterior. E aí, nesse caso, a palavra anterior é busca, que vem do verbo o quê? Buscar. A ação de buscar é a busca? Sim ou não? Sim. É um substantivo o quê? Concreto ou abstrato? Abstrato. E aí me diz, a felicidade, ela busca ou é buscada? Ela é buscada, não é isso? É ou não é? Ela é agente ou ela é paciente? Paciente. Então isso daqui é um adjunto adnominal ou é um complemento nominal? É um complemento nominal que está dentro de outro complemento nominal, não é isso? É ou não é? Então, se é complemento nominal, essa preposição aqui constitui uma regência, como a banca pede? Sim ou não? Só que ela constitui uma regência o quê? Nominal. Até aí tudo bem para você? Até aí tranquilo? Beleza? Então o que a banca quer fazer? A relação de regência exemplificada acima, qual foi a relação? A regência o quê? Nominal. Não ocorre apenas em. Então vamos lá. Observe o seguinte, observância da felicidade coletiva. Tem da felicidade coletiva? Sempre quando a banca estiver trabalhando com regência nominal, ela está trabalhando com complemento nominal. E todo complemento nominal é um termo preposicionado. Então eu foco nos termos preposicionados. Aqui não está nem sublinhado, mas você conseguiria resolver. Tem da felicidade coletiva? Tem ou não tem? Está ligado à observância? Sim ou não? Que a observância é a ação de observar, né? Temos duas ideias. A ação de observar é observação ou é observância. Nesse caso aqui, eu quero que você entenda o seguinte. A ação de observar é observância, tudo bem? A felicidade coletiva não observa, é observada. É um termo preposicionado abstrato, que é o quê? Paciente. Então, nesse caso aí, eu quero que você tenha a seguinte ideia. Eu tenho um complemento o quê, galera? Nominal. Até aí, tudo bem? A mesma coisa aqui, acesso aos básicos serviços públicos. Aos básicos serviços públicos, olha aqui o aos. Olha o a preposição. Tudo bem? E aí, eu quero que você entenda o seguinte. A ação de acessar é o acesso? É ou não é? Vi termo preposicionado, olhe para a palavra anterior. A palavra anterior é acesso, sim ou não? Acesso é a ação de quê, galera? Acessar. E aí me diz, os básicos serviços, eles acessam ou são acessados? São acessados. Eles são agentes ou são pacientes? Paciente. É um adjunto adnominal ou é um complemento nominal? Complemento nominal, mais uma vez. Então, se é complemento nominal,
eu tenho a relação de regência exemplificada ali, isto é, a regência nominal, resolvendo o problema técnico, creio que resolvido. E aí, eu quero que vocês observem o seguinte, a mesma coisa aqui, ó, pretensão legítima ao seu atendimento. Vou ver se está funcionando isso daqui. Beleza? Então, ao seu atendimento, quero que você veja o seguinte. Entenda que termo preposicionado, palavra anterior é legítimo, mas não tem lógica legítima a seu atendimento. Não seria pretensão ao seu atendimento? Às vezes a palavra a qual o termo preposicionado se associa, ela está um pouco mais atrás. E a ação de pretender é a pretensão? Sim ou não? Substantivo abstrato. O seu atendimento, ele é agente ou ele é paciente do processo de pretender? Ele é paciente. É abstrato? Sim ou não? Sim. Então, nesse caso, é um termo paciente abstrato, também é complemento nominal? É regência nominal, como todos os outros? Sim ou não? Sim. Todos são. Então, ele quer o que não exemplifica. Então, quando ele fala assim, 2 valores de cada pessoa, tem de cada pessoa? Tem ou não tem? Está associado a valores? Valores, veja o seguinte, é um substantivo, é ou não é? Só que ele não é oriundo de verbo, não é oriundo de adjetivo e nem é sentimento. Não é isso? Então, substantivo o quê? Abstrato ou concreto? Concreto. Então, neste caso aqui, eu vou dizer que isso daqui é uma adjunta de nominal? Sim ou não? E se é adjunta de nominal, esta preposição aqui não constitui o que, galera? Regência. Eu não posso falar em regência. E, por consequência, eu não posso falar em valor relacional, mas sim valor o quê? Nocional. Mais uma vez, lembrando você sobre a teoria. Para que eu tenha regência nominal, eu tenho que ter um complemento que nominal, uma regência nominal. Preposição que introduz o adjunto adnominal, ela não constitui regência, ela não tem valor relacional, ela não relaciona, tudo bem? Ela só dá uma noção, então ela tem valor nocional. Daí, o que eu quero que vocês entendam quanto a isso? Resposta é o item E. Questão de alto índice de erro. Tudo bem? Beleza. E a ideia dela se repete no slide seguinte. Tá ok? Você tem como voltar o vídeo ou pausar aí para rever. Eu vou ser um pouco mais objetivo, só para mostrar a ideia. Agora, ela pediu, olha aqui, ó. O clima pouco favorável ao cultivo da cana. Tem ao cultivo da cana? Tem ou não tem? O que é favorável a. Esse a é a minha o que, galera? Preposição, não é isso? É ou não é? O que é favorável a. E aí, nesse caso, ele pediu o mesmo tipo de regência, já dizendo que a regência é nominal. Eu tenho que ter complemento o quê? Nominal. Se você olhar aqui, ó, quilômetros de praia está associado a quilômetros, quilômetros é um concreto, isso daqui é uma adjunta de nominal. Tudo bem? Imaginação do homem está ligado à imaginação. Agora que você já pegou a ideia, vamos... A ação de imaginar é a imaginação, é abstrato, o homem é agente do processo de imaginar, adjunta de nominal. Não constitui regência. Se fosse um aposto, também não constituiria regência. Quais são os termos que constituem regência? Complemento nominal, objeto direto e agente da passiva. Tudo bem? Daí, o que eu quero que você entenda? Eu vou direto à resposta, que é o item E. Ele fala assim, ó. Fundação do Forte dos Reis dos Magos e da Vila de Natal. Tem do Forte dos Reis dos Magos? Dos Reis Magos, perdão. E da Vila de Natal? Nesse caso, estão associados a quem? A fundação. Fundação é a ação de fundar? É abstrato? E o Forte dos Reis dos Magos? Funda ou é fundado? É fundado. Ele é agente ou é paciente? Paciente, complemento nominal. E a vila, funda ou é fundada? É fundada. Agente ou paciente? Complemento nominal. Se é complemento nominal, eu tenho regência que é nominal. Fechou a ideia? Beleza? Tranquilo? Na boa? Na paz? Tranquilo? Então, esse tipo de questão aqui considero bastante perigoso também por parte da banca. Vamos para o próximo?